Olá, vamos falar nesta aula acerca dos elementos da comunicação. Bom, quando se trata de uma comunicação e ainda, como vem no edital, comunicação assertiva, temos que entender então como se dá a comunicação. Claro que a linguagem é feita por meio da comunicação, na verdade um influencia o outro, né? Nós nos comunicamos por meio da linguagem e, claro, existem alguns elementos da comunicação que você tem que conhecê-los, porque são eles que fazem com que você consiga realmente se comunicar de modo efetivo. Existem vários fatores que influenciam na comunicação. Então, aqui você tem que ter uma noção geral do que são esses elementos da comunicação para avaliar uma questão que venha nessa perspectiva, certo? Provavelmente você vai ter uma questão que trabalha muito mais com o significado do texto, o que traz aquele texto, como ele foi construído, a linguagem usada naquele texto, tá? Mas tem que conhecer como é que se organiza a comunicação, que seria a comunicação em termos teóricos, não é? Para você entender aqui basicamente o que é que interfere na comunicação. Vamos lá então para a tela aqui, ó. O que nós temos? Elementos da comunicação. Então tá assim, ó. Nós temos elementos básicos, vou destacar cada um deles aqui. Temos o emissor ou locutor, receptor ou interlocutor, temos a mensagem, temos o referente ou contexto, canal ou veículo e temos o código, tá? Então, basicamente é isso daqui, ó. O emissor, né, ou locutor é quem elabora a mensagem, né, quem fala algo, tá? O emissor e o receptor aqui é a quem a mensagem é dirigida, assim, por quem a mensagem é captada, tá? Quem recebe a mensagem. Então, aqui, ó, nessa primeira, quem elabora é a pessoa que faz a mensagem. E no receptor é quem recebe a mensagem aqui. Aí temos a própria mensagem mesmo, que pode ter um texto verbal ou não verbal, né? Pode misturar aqui, mas sempre você tem aqui o texto usado, a mensagem, tá? É a própria estrutura textual que está ali naquele momento. Temos ainda o referente ou contexto. Neste caso aqui, é o assunto, tá? O assunto que vai fundamentar o ato comunicativo. Temos ainda a parte do canal ou veículo, que é o meio pelo qual a mensagem é difundida, tá? Por meio do que se difunde uma mensagem. E por fim, temos o código aqui, tá? Que é a forma como a mensagem se organiza. Ou seja, sinais que são relacionados para que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Então, são sinais, é a forma como a mensagem se organiza. Então, aqui são os elementos básicos da comunicação. Agora, um pouquinho de cada um deles, então. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar lá o emissor. O emissor, por exemplo, aqui, ó, é um professor que dá a sua aula, é o emissor, por exemplo, tá? Enquanto ele fala ou escreve na lousa, ele emite mensagens aos seus alunos, que são receptores. Então, por exemplo, um professor que dá a sua aula é o emissor e nos alunos são seus receptores. E, claro, ele emite mensagens para isso daqui. Receptor é também o nosso destinatário ou então o nosso interlocutor. É para quem você envia uma mensagem, tá? Então, receptor, claro, tem que haver os dois, porque um influencia o outro aqui, né? Existe uma relação muito próxima entre emissor e receptor. Aí temos a mensagem, por exemplo, aqui, numa aula. O professor fala, então ele é o emissor. Estudantes escutam, são os receptores. A mensagem é o conteúdo daquilo que o professor fala, né? Então, por exemplo, aqui, ó, numa aula de biologia, a mensagem pode ser, por exemplo, a estrutura das moléculas de DNA, tá? Então, esta é a mensagem. Ou seja, sempre a base da comunicação. Alguém fala a respeito de algo para outra pessoa, tá? Então, tem que ter aqui esse elemento de comunicação claro, com o tipo de objetivo aqui. Continuando. Temos ainda o código, tá? Veja, o professor de biologia dá sua aula, mas ele usa o quê? Ele faz tudo em língua portuguesa. Então, o código, por meio da língua portuguesa, ele faz toda a explicação. Aí também faz o quê? Além disso, tá? Ele usa gestos, que também, por meio do gesto, ele pode explicar, pode fazer um desenho na lousa, tudo é código, tá?
tudo que você usa por meio da língua portuguesa, por meio de gestos, por meio de desenhos, você transmite aquela mensagem, tá? Então, veja, a mensagem é o assunto e o código é o que eu uso para explicar esse assunto, né? Por exemplo, o DNA, eu posso fazer um desenho no quadro ou apresentar um desenho num slide do que é um DNA. Então, eu usei o desenho para explicar aquela mensagem que é aquele conteúdo, tá? Então, aqui nós temos essa relação importante. Aí, temos o canal, né? Este canal aqui, né, o que seria? No exemplo da aula de biologia, então, a voz do professor, né, garante que a mensagem chegue aos ouvidos dos alunos, tá? A lousa é onde o professor desenha, tá? Então, veja, tudo isso é o canal. Então, nesse caso, a voz do professor é o canal, né? Qual é o meio que ele usa para transmitir aquela mensagem? E daí temos a lousa, que também é o meio pelo qual ele desenha. Então, tudo vem interligado, mas cada um dos elementos possui uma finalidade. E ainda por fim temos o nosso referente, tá? O referente é o seguinte: vamos pensar assim, que durante a aula o professor emite uma seguinte mensagem verbal, ó. Pedro, vem até aqui e escreva o nome desta parte do DNA. Então, veja só, para que você entenda a mensagem, tem que haver um contexto, né? Veja, a frase solta aqui, ó, a frase solta do nada não tem sentido nenhum. Agora, dentro do contexto, a gente entende que é uma sala de aula. Então, a frase solta ali, ela não significa nada. Você não vai entender totalmente o que aconteceu. Agora, se eu sei que tem uma sala de aula, o professor está explicando a matéria, alunos estão ouvindo. Então, a frase colocada ali, ela tem um significado contextual. Então, o referente aqui é o contexto que existe e que permite que a mensagem seja colocada, tá? Então, basicamente, quando se fala dos elementos da comunicação, estamos tratando, então, de situações que permitem que nós entendamos uma mensagem. Aí temos, então, o emissor, que é quem emite, ele tem que ter uma mensagem, ele vai fazer isso por meio de um código, então, de um canal também, e vai chegar até o nosso receptor, que é o nosso interlocutor. E tem que haver um contexto para que tudo isso aconteça. Então, por isso que a comunicação assertiva, ela é feita por meio de vários aspectos, né? Você não pode ter só um emissor. Você tem que pensar que existe um receptor. Você não pode apenas saber de um assunto, tem que saber como vai transmitir esse assunto. Então, tudo isso interfere. Quando nós não temos os elementos garantidos, né, na comunicação, você tem problemas, falhas de comunicação, né? Por exemplo, se o emissor não se preocupa com o tipo de leitor para o seu texto, então temos um problema. Por exemplo, eu vou fazer um texto da minha área de língua portuguesa, um texto teórico, bem específico da minha área da linguística. Uma pessoa que não é da área, ela não vai ter noção do que eu fiz. Então, eu não posso escrever de qualquer jeito. Sempre quando você escreve um texto, tem que se pensar que tipo de público quer ser alcançado. Então, a comunicação depende de vários fatores, né? Para que ela seja garantida, para que haja uma comunicação assertiva, nós temos que ter esses elementos todos garantidos, para que o texto cumpra a função de chegar ao leitor, e o leitor tem que entender aquela mensagem, sabe? Tem que ter percepção da mensagem, né? Por exemplo, você vai vai assistir a um filme, mas você viu que só tem o filme em inglês, você não sabe falar inglês. Então, não tem como você entender o filme. Se você não sabe o idioma, você não vai entender nada. Ah, mas daí eu sei que eu vou assistir um filme legendado, mas eu não sou muito fã de leitura, não gosto muito de ler legenda. Você começa a assistir o filme, lê a legenda, depois você se perde na legenda. Então, quer dizer que ali não deu certo a comunicação, certo? Então, a comunicação ela é garantida para que ela seja assertiva por vários aspectos. Não é só ter uma mensagem, mas tem como, por meio do quê, de que forma, o contexto, quem emite, quem recebe, tudo isso influencia a comunicação. Muito bem. Continuando aqui, ó. Temos agora uma questãozinha aqui, tá? Inicial. Aqui está o nosso texto aqui, tá? Um texto bem extenso. E a questão fala o seguinte para você. O trecho que no texto apresenta sentido conotativo. Então, aqui, ó, estamos aqui falando de uma linguagem, tá? É o seguinte. Temos no português, nós temos a denotação, vamos marcar aqui, ó, temos a denotação
E temos a conotação. Então, temos o sentido denotativo e conotativo. Denotação aqui, ó, você vai lembrar o seguinte: D de dicionário, tá? D de dicionário. Então, é o significado real da palavra, literal. Conotação tem a ver com o contexto, ou seja, já é um sentido figurado. Então, por exemplo, tá? Você só vai entender o sentido conotativo se houver um contexto. Agora volta comigo aqui, ó. Lembre-se de que o referente, né, um dos elementos da comunicação que é o referente, está ligado estritamente ao contexto. Então, para que você entenda o sentido conotativo, sentido figurado de uma expressão, tem que olhar para o contexto em que ele está inserido. Então, veja, pode ser que você não tenha uma questão que vá cobrar os elementos da comunicação de forma expressa, escancarada, mas é um tipo, é como se fosse um pré-requisito para que você entenda o que seria sentido denotativo e conotativo. Nós temos que pensar aqui, então, no referente. Aqui o contexto é que determina se você vai entender ou não aquela situação. Tá? Então, você tem que olhar aquela frase dentro do texto que a banca deu para você na hora da prova. Então, nós vemos toda essa dinâmica. Se você, por exemplo, não avaliar aquela frase dentro de um contexto, não tem como ter certeza da informação. Então, tudo vem ligado. Então, os elementos da comunicação, pode ser que você tenha uma questão só deles, ou uma questão como essa daqui, que quer ver se você, que é mais comum, tá? É mais comum você ter esse tipo de questão, para ver se você entende o significado de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma expressão, no lugar em que ela está inserida, tá? Vamos lá, então, aqui, ó. Então, a fala assim para você, o trecho que tem sentido conotativo, tá? Vamos lá, na letra A tá assim, ó. Para caber uma pessoa adulta sob sua folhagem. Veja, frase solta, tá? No parágrafo 1 aqui, ó. Depois, todos ao redor advertiam sobre a demora da florada e das jabuticabas. Parágrafo 2 aqui. Afogou casas. Parágrafo 3. A jabuticabeira cresceu mais depois das chuvas abundantes. 3 também aqui. Ela acorda muito cedo. Parágrafo 6. Então, vamos lá agora. Parágrafo 1. Nós vamos começar um por um aqui, ó. Tá assim no parágrafo 1. Finalmente, a jabuticabeira começa um estirão. Deixa aquele estágio arbustivo e fica maior do que a dona da casa. Passa do 1,70 m, uns galhos centrais mais eretos dirigidos ao céu, enquanto outros mais periféricos pendem um pouco para todos os lados, formando uma possível copa, embora ainda baixa demais para caber uma pessoa adulta sob sua folhagem verde escura. Então, veja, quer dizer que nós temos uma árvore, uma jabuticabeira, ele está falando de uma pessoa adulta que fique sob sua folhagem, ou seja, abaixo dela, debaixo, né? O sob aqui, ó, como se fosse assim, ó, debaixo da folhagem. Isso aqui é sentido literal, né? Você está, tem uma árvore, você está sob as folhagens, debaixo dela só pega a sombra. Então, veja que aqui o sentido é real mesmo, não é o sentido figurado. Então, não é letra A aqui. Muito bem. Próxima. Parágrafo 2 agora aqui, tá? Vamos lá. Tá assim no parágrafo 2, ó. A muda da jabuticabeira não foi adquirida por conta de sua fruta. Todos ao redor advertiam sobre a demora da florada e das jabuticabas, que precisam de água abundante e aqui, neste terreno seco, pobre, nada haveria de frutificar. Então, veja, aqui, ó, todos ao redor advertiam sobre a demora da florada. Sentido real, né? Eu estou falando que todos advertiam porque a florada demora. Então, não tem aqui nada de sentido figurado. Muito bem. Agora, parágrafo 3. Temos duas para no parágrafo 3 aqui. Vamos para o parágrafo 3 agora aqui, ó. Mas não parece que é o que vai acontecer. Pelo visto, a sombra chegará bem antes da aposentadoria dessa mulher, que trabalha diariamente por 3 turnos, interrompidos apenas por um pedaço de novela de 6 e um café para acordar. A jabuticabeira cresceu mais depois das chuvas abundantes. Veja, realmente cresceu depois das chuvas, o que ajudou a confirmar as ambiguidades e os contrastes acontecendo do mundo. Enquanto aqui a água alimentou a terra e as raízes de uma sombra frutífera futura, nos bairros ao redor ela levou encostas, fez transbordar o rio, afogou casas, veja só. Enquanto aqui a água alimentou a terra e as raízes de uma sombra frutífera, nos bairros ao redor, veja, a água aqui, ó, levou encostas, fez transbordar o rio, afogou casas de uma estimação de pessoas,
incluindo velhos e crianças do pleno sono. Veja só, tem como afogar casa? Não, né? Quem é que se afoga? Uma pessoa ou um animal, alguma coisa. Então, para se afogar, alguém tem que estar vivo e se afogou. Uma pessoa se afogou, um animal se afogou. Uma casa não se afoga, né? Simplesmente a casa foi encoberta pela água. Então, aqui, não é que, porque para ser literal, tem que pensar na ideia de afogar. Veja, a casa não se afogou, não tem como ela se afogar. Então, nessa questão aqui, ó, realmente, o que nos traz do que é figurado seria a letra C. Tá perfeita a letra C aqui, tá? Só para garantir, na letra E, né, que tem no parágrafo 6 aqui. Vamos lá, parágrafo 6 tá assim, ó. Que ele fala assim, ó, ela acorda muito cedo, ó. A mulher não pode criar seu filho com a dedicação que gostaria, não pode alimentar o gato 2 vezes por dia, não consegue regar as mudas com frequência, não está em casa quando o porteiro toca a campainha para entregar correspondências. Ela acorda muito cedo. Então, veja, é a mulher que acorda muito cedo. Ou seja, realmente, letra C nos traz esse parágrafo, a ideia de sentido conotativo, certo? Então, assim que aparece, tá? Um tipo de questão assim. Vamos lá, mais uma questão agora aqui, ó. O texto 2 foi de linguagem coloquial, tá? Coloquial, apresentando a realidade cotidiana que se serve como temática. Um substantivo que mostra tipo de linguagem, tá? Então, a linguagem coloquial, por quê? Quando nós temos elementos da comunicação, você vai ter que transmitir uma mensagem por meio de algo, né? Por meio da língua portuguesa, uma linguagem mais formal, linguagem mais informal, desenhos, então você vai ter que transmitir. Então, aqui é uma questão que cobra a linguagem usada no texto, tá? Então, aqui está o seguinte: qual é o substantivo que mostra uma linguagem coloquial no texto, tá? Então, tá assim, ó: imundície, pátio, coisa, voracidade e Deus. Vamos agora para o texto aqui, ó. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, veja só. Todas as palavras aqui, vou destacar pra gente aqui, ó. A Ban coloca imundície, pátio, coisa, voracidade de Deus, ó. Então, vamos lá. Imundície. Aí temos aqui, ó, coisa. Temos ainda pátio aqui, tá? Pátio aqui. Voracidade aqui e Deus. Então, veja. Imundície é uma coisa imunda mesmo, uma palavra que é no comum, pátio também, voracidade. Tá. A palavra coisa, olha comigo. Quando nós não temos, ó, quando achava alguma coisa, que coisa que é essa? A palavra coisa, ela é uma linguagem que a gente usa muito no dia a dia, né? Você não sabe como explicar. Ah, traz aquela coisa lá para mim, sabe? Nossa, eu vi uma coisa hoje. É muito uma linguagem muito comum, uma linguagem muito coloquial, que nós usamos isso no nosso dia a dia. A gente não sabe o que falar. Faltou uma palavra. Ah, que coisa, sabe? Nós usamos isso de muitas formas. Então, a linguagem coloquial é uma linguagem que não se preocupa com a regra gramatical, com a norma culta. Então, coisa não é erro gramatical, tá? A palavra ali está certa gramaticalmente. Só que ela não traz significado concreto. Traz uma linguagem muito ampla, muito aberta. É muito comum da oralidade, que você entende isso no contexto. Então, aqui, a nossa letra C nos traz essa informação de forma mais pontual. Então, letra C aqui, nossa resposta. Próxima questão aqui, ó. Temos um texto gigante, né? E fala assim: determinados contextos, veja, a comunicação se dá por meio de contexto, que é o referente também. As palavras podem assumir sentidos figurados, tá? Valores expressivos. Então, aqui é uma questão, novamente, que trabalha o sentido figurado, que é muito comum, tá? Temos questões que trabalham o sentido figurado, com linguagem que é coloquial ou mais culta. Isso acontece nas questões. Então, o exemplo do texto que se verifica o uso de linguagem figurada. Vamos verificar aqui, ó. Então, temos lá linhas 2 e 3 aqui, tá? Então, eu vou olhar aqui linhas 2 e 3 aqui. Vamos para cá, aqui, ó. Quando Trotsky caiu em desgraça na União Soviética, sua imagem foi literalmente apagada das fotografias dos líderes da Revolução, dando início a uma transformação também revolucionária do conceito de fotografia. Além de tirar o retrato de alguém, tornou-se possível tirar alguém do retrato. Veja, sua imagem foi literalmente apagada em fotografias. Foi realmente apagada, né? De apagar mesmo. Então, não é figurado aqui. Aí depois, existe até uma técnica para retocar a imagem em movimento, 18 e 19. Vamos verificar aqui, ó. Tá assim. Existe até uma técnica para retocar a imagem em movimento e que sentido real daqui, tá? Depois, nas linhas 24 e 25, tá? Tá assim.
Nossas atrizes rejuvenescem a olhos vistos a cada nova novela. O Photoshop é um revisor da natureza. Lembro que quando mexia Photoshop e recorria à pistola, um borrifador a pressão de tinta para retocar a imagem. O Photoshop é um revisor da natureza. Veja, como assim o Photoshop revisa a natureza? Perceba que essa frase aqui não está com a ideia literal. O Photoshop não faz nada, né? Alguém usa a ferramenta. Tá, guarda lá. Aí na letra D, 28 e 29, tá? Se a prova fotográfica. Vamos lá aqui, ó. Se a prova fotográfica não vale mais nada nestes tempos inconfiáveis, a assinatura muito menos. Então, eu falo de prova fotográfica mesmo, tá? E a última, 39,40 aqui, tá? Tá assim, ó. Agora mesmo está circulando um texto atacando o Big Brother Brasil, com minha assinatura. Veja, então, na verdade, a letra C nos traz uma linguagem figurada mesmo, que é uma linguagem que você entende apenas no contexto. Só vai entender essa frase aqui se você ler o texto como um todo e perceber isso no contexto, certo? Ou seja, quando se trata de emprego de linguagem, é importante que você conheça os elementos da comunicação, saiba como eles se apresentam e saiba que isso pode ter questões que cobram não literalmente esses elementos da comunicação, né? Mas como, por exemplo, uma parte deles, algum tipo de situação, porque a comunicação se dá por vários aspectos. E tem que saber que um influencia o outro sempre.